Fala pessoal, meu nome é Brian. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer para criar um aplicativo de cadastro usando a ferramenta chamada AppsMeet. A gente vai construir um aplicativo simples, mas bem funcional. Ideal para quem está querendo assim começar a desenvolver aplicações low code, com plataformas low code, quem está interessado só na resolução de problemas e não tanto assim na parte de aprender programação em si. Hoje eu ganho dinheiro com isso, eu desenvolvo aplicações para empresas, tanto aplicações como dashboards para empresas, integrando sistemas diferentes em uma interface única. Então eu tenho o AppsMeet e eu puxo um pouquinho de dados do banco de dados, eu puxo um pouquinho de dados da API e eu monto uma interface única, trazendo todas as informações que um gerente precisa, um diretor comercial precisa. Então é uma habilidade muito boa se você tem uma empresa ou se você é funcionário de uma empresa e acha que isso poderia ajudar no seu trabalho. Então esse é um bom vídeo para você começar, se você não entende nada do assunto e está procurando alguma coisa para entender. E vamos lá pro vídeo. Ele é um vídeo um pouquinho longo, é uns 30 minutinhos. Eu passo toda uma introdução sobre como é que inclui um campo, como é que a gente faz para incluir uma informação no banco de dados. No caso, o banco de dados que a gente está usando agora é o Google Sheets. Então, espero que você goste do vídeo. Se puder deixar um like, agradeço. E se puder compartilhar também, melhor ainda. Valeu! Então eu já fiz o login dentro do AppsMeet, né? Aqui dentro da telinha eu vou vir aqui em Create New Application. E aqui eu criei a minha aplicação. Primeira coisa, vamos alterar o nome da aplicação aqui. Rename. Vamos colocar o nome da aplicação como Cadastro de Pessoas. E aqui vai ser uma tela onde a gente vai fazer um cadastro de pessoas colocando algumas informações, como nome, telefone, gênero, etc. Aqui, primeiro, assim, o que a gente precisa para fazer o cadastro é de um lugar para inserir os dados, né? Não adianta eu montar uma interface se eu não tenho um lugar para inserir os dados. No caso, a gente vai usar o Google Sheets. Então, aqui em Data, você clica aqui nesse botãozinho e tem todas as opções que você consegue se conectar, que o AppsMeet já tem integrado. Se ele não tiver integrado com a plataforma, ele também tem a opção de API para poder fazer uma conexão via API. Mais para frente eu quero mostrar como que a gente faz para conectar numa API, para fazer envio de informações utilizando o API, buscar informações utilizando o API. Também com base de dados como Postgre, SQL, MySQL, etc. Vou mostrar passo a passo como é que a gente pode fazer. Nesse vídeo a gente vai usar o Google Sheets. O Google Sheets a gente vai montar uma tabelinha, onde nessa tabela a gente vai criar as colunas pertinentes a cada campo que a gente quer cadastrar. E enfim, vou mostrar na prática, né? Eu vou vir aqui para criar uma planilha. Você pode digitar sheets.new e ele vai criar uma planilha já no Google Sheets na conta que você tiver logado, né? Então o nome dessa planilha aqui vai ser como se fosse uma tabela, né? Vamos tratar como se fosse um banco de dados, né? Então aqui vai ser a users. Vou botar assim. Na primeira coluna eu vou colocar o nome. Melhor, na primeira coluna eu vou colocar o ID. Vai ser o ID. Depois o nome. Telefone. Gênero. Sem acento, né? Vou tentar não usar acento nenhum. Gênero. Vou colocar essas informações. Vou botar aqui também documento. E um plus, um tipo de documento. Ok. Então eu tenho todos esses campos para poder inserir informação aqui dentro. Aqui dentro do AppsMeet eu vou vir em Google Sheets. Aqui eu vou dar um nome para data source. Eu vou colocar aqui Sheets. Ops. Permissões. Ele mudou. Aqui tinha
uma opção que você selecionava, você podia selecionar todas as planilhas. Aqui ele tá pedindo a permissão e só tem uma opção, que é selecionar uma planilha específica. Não tem problema, a gente só precisa usar uma. Só vai autorizar. Ah, outra coisa, isso aqui é uma plataforma que tá mudando o tempo todo, tá, pessoal? Então, eu posso estar fazendo esse vídeo agora, daqui a pouco mudou a plataforma, mudou os menus, mudou os ícones. Então, vamos lá. Vou selecionar a minha conta aqui, Severino Digital. Continuar. E agora ele vai pedir, ele já pediu acesso ao Sheets, né? E ele vai aparecer aqui todas as planilhas que eu tenho na conta que eu selecionei. No caso, eu só tenho uma, então eu vou selecionar ela. E aqui eu tenho a tabela e, no caso, o banco de dados, né? Que é a nossa planilha, users. E a tabela, essa Sheet 1, que é essa aba aqui, Sheet 1. Eu vou deixar o nome como Sheet 1 só porque eu tô com preguiça de mudar, mas o ideal é você alterar, deixar como o nome da tabela. Aqui, no caso, não seria users, aqui seria, por exemplo, a DB, que é banco de dados. E aqui dentro seria users. Então, eu vou selecionar aqui. Na verdade, aqui ele só está mostrando, eu não vou selecionar nada porque você pode clicar aqui em New Query para já criar uma consulta em cima dessa tabela, mas eu não vou fazer isso, vou fazer de outra forma. Vou vir aqui, vou vir em Queries. Aqui eu tenho 3 opções, tá? Eu tenho a UI, que é a interface, onde eu seleciono os widgets, o que eu quero incluir na aplicação. Vou mostrar como é que você faz isso. Aqui em JavaScript eu posso criar um arquivo e fazer um pouquinho de código aqui em JavaScript para suprir algumas funções que ele não vai conseguir suprir só com a interface e com as queries. A gente usa isso aqui como complemento. Aqui em Queries eu vou vir nova query, vou selecionar a tabela que eu tinha criado, Sheets. Aqui eu gosto de fazer assim, eu gosto de colocar, por exemplo, na tabela users, né? Então eu vou colocar users, create, vou botar em português, deixar de frescura, criar cadastro. Na operação, ele tem algumas coisas que eu posso fazer. A operação é o que eu vou fazer com essa... o que essa query vai fazer dentro dessa planilha. Então, aqui eu tenho algumas opções. Trazer detalhes. Detalhes aqui entendo como o detalhe da planilha, tipo o URL dela. Enfim, outras informações. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Inserir que no caso é o que a gente vai usar. A gente vai inserir um cadastro. Atualizar então a gente já tem um cadastro, a gente vai atualizar ele. No próximo vídeo eu mostro como é que faz isso. Deletar para apagar. E tem outras opções aqui embaixo também. Mas fetch many é carregar vários. Então carregar várias linhas, se eu quiser fazer uma consulta. Insert many, que é para fazer a mesma coisa do insert one, só que vários, né? Então aqui inserir uma linha, aqui inserir várias linhas. E atualizar várias linhas. Então a gente vai pelo mais simples, que é inserir Vou inserir. Aqui em Entity, a gente vai selecionar a opção Sheet Rows, que são as linhas da planilha. Essas duas opções aqui eu nunca usei para nada, então provavelmente você não vai precisar. Qual é a linha? Ou qual é a planilha? Perdão. Planilha é a Users. E qual é o nome da tabela? É a Sheet 1, que é, no caso, essa aqui. Se eu tivesse mais aqui, aparecer as outras. Tem um detalhezinho aqui também. Table Heading Row Index. Isso aqui é qual é o cabeçalho. Em qual linha está o cabeçalho. No caso aqui está na linha 1. Ele vai identificar isso aqui como o título da coluna. Se eu botar 2, ele iria identificar a segunda linha. Então, às vezes você pega uma planilha que está formatada, que tem um nome bem grandão assim em cima, tipo com o título da planilha, que a pessoa formatou para deixar bonitinho e tal, aí o cabeçalho só tá na linha 4 aqui, aí você poderia alterar aqui, no caso, como padrão fica 1. Aqui em Spreadsheet você consegue, se você clicar aqui nesse botãozinho JS, e isso vai ter durante toda a aplicação, tem esse botãozinho aqui, você consegue enviar o link da planilha especificamente.
Só que, no caso, não adianta enviar qualquer link de qualquer planilha, porque lembra que aqui na Data Source a gente fez a conexão com essa planilha específica. Então, aqui é mais para caso, sei lá, a planilha não estiver aparecendo aqui, você pode enviar o link. Esse link aqui. Aqui. Até o edit. Se enviar depois, acho que não tem problema não, mas vamos manter o padrão que ele tá aqui, ó. Tá até o edit. E aqui o que é que a gente vai enviar, que é o corpo da requisição da query. Basicamente, você vai seguir essa mesma estrutura. Vai abrir e fechar chaves, ó, do jeito que tá aqui na dica. Abrir e fechar chaves. Aí você vai colocar, entre aspas, o nome da coluna, 2 pontos e qual é o valor que vai ser inserido. E, esse valor ele está entre duas chaves, que é como o AppSmith faz referência a campos. Então, se eu colocar duas chaves e colocar o nome de um campo, aqui ele vai estar puxando o valor daquele campo. Eu vou mostrar exatamente do que eu estou falando. Por enquanto, a gente não vai preencher isso aqui, porque eu preciso primeiro ter os campos para enviar informação. Então, a gente vai criar esses campos agora. Vem aqui em interface, novo elemento, e aqui eu tenho todos os widgets que eu posso colocar dentro da aplicação. Vamos primeiro aqui, ó, vamos colocar primeiro o nome. Puxa, clique e arrasta para cá. É um campinho para digitar. Posso digitar qualquer coisa, né? Aqui na lateral, na direita, a gente tem o que a gente pode fazer com esse campo. Se eu clicar fora da tela, some. Ele aparece essas opções aqui para mexer no dimensionamento da tela. Não vou mexer nisso agora. Se você clicar nele, aparecem as opções do campo. Em Data Type, ele tem algumas opções. Linha de... apenas uma linha, né? Então vai ser um texto curto de apenas uma linha. Texto de várias linhas, número, senha ou e-mail. No caso aqui, vai ser o nome da pessoa. Então, vamos deixar como texto de uma linha mesmo. Valor padrão. Se eu colocar qualquer valor aqui, por exemplo, Brian, ele vai, sempre que eu carregar a página, ele já vai vir como Brian. Só apagar, mas sempre que eu recarregar, eu vou até recarregar aqui para você ver. Recarregar, ele já vem como padrão Brian, que é o valor que está definido aqui. Eu vou apagar, não quero que tenha nenhum valor padrão. Label é esse nome que está aqui, é o título. Vou mudar aqui para nome completo. Aí eu tenho a posição, em qual posição o label vai ficar. Se você clicar aqui, ó, esse é um retrátilzinho. Fica mais fácil para visualizar. Vou até puxar tudo, fica mais fácil. Então eu tenho dados, que é isso que a gente já viu. Label, que é esse nomezinho que está aqui em cima, o título. Eu vou colocar... Eu vou deixar assim. Aqui eu mudo a posição. Se eu botar left, ele fica na esquerda. Aí... às vezes, se o nome for muito grande, ele fica cortado assim. Aí aqui embaixo você consegue aumentar o tamanho do espaço que ele vai ter para aparecer. Se você quiser deixar desse lado. Vou deixar assim. Eu prefiro deixar em cima. Mas vamos deixar assim. Não, vou deixar em cima. Eu sou assim mesmo, sou meio indeciso. Vou deixar assim. Validação. Então... isso aqui é para questões de formulários e tal. O que a gente vai considerar como um valor válido, né? Se eu digitasse aqui, por exemplo, se eu quisesse aqui, eu podia colocar que ele só é válido se for texto. Aí eu consigo mexer aqui no regex para invalidar caso seja número. Depois eu posso mostrar alguns exemplos de como fazer isso. Eu não vou mexer nisso aqui agora. Geral, tooltip. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, plano e tal. Vou botar o nome em cima, o mouse em cima, ele aparece a dica. No caso, aqui não seria isso, eu confundi. O fulano de tal seria em placeholder. Placeholder, ele fica aqui, sabe quando você tem a dica de texto atrás, que ela não interfere, ó. Quando eu apago, fica a dica, mas ela não é um texto em si. E aqui tooltip é a dica que quando fica o mouse em cima, para você dar alguma explicação sobre o que é o campo, né? Então, nome completo da pessoa. Bota o nome do mouse em cima, aparece a opção.
Se o campo tá visível ou não, se eu deixar invisível, ele vai aparecer aqui no modo de edição, mas quando a gente for ver na aplicação final, ele não vai estar visível, né? A gente pode também, lembra que eu falei que tem esse botãozinho de JavaScript? Aqui a gente pode fazer colocar de forma variável. Se o checkbox tal tiver marcado, então ele vai ser visível. Se não, ele vai ficar invisível. Então dá para brincar com isso. Desativado, né, para não poder mexer. Isso aqui é uma animaçãozinha que tem quando carrega, deixa assim. Foco automático quando carrega a página, ele automaticamente, o ponteiro já vai clicar nele. Então, se eu marcar assim, eu atualizei, ele já está selecionado aqui, ó. E aqui algumas opções que vai depender da aplicação que você estiver montando. Então, quando um texto for alterado, né? Então, quando eu digitar, apertar uma tecla, aqui ele vai executar alguma ação. Você clica no maisinho, ele tem as ações que ele pode executar. Ele pode executar uma query, ele pode executar uma função em JavaScript, ele pode navegar para uma página e por aí vai. Tem várias funções aqui. Então, pronto, a gente colocou o nosso primeiro campo, nome completo da pessoa. A gente vai colocar o que mais agora? Nome, telefone, o ID vai colocar automático, tá? Vou mostrar como é que faz isso. O nome, telefone. Aqui nos widgets, você vem aqui nessa opção colocar mais, ele tem já uma opção para telefone aqui, ó. Tem phone input. Poderia usar o mesmo input normal? Poderia, mas ele já tem essa aqui. Ele já é bonitinho, você já tem até a bandeirinha do telefone aqui, você vai colocar como... Aqui na lateral você vai mudar para o padrão, ele tá como Estados Unidos / Canadá, você vai procurar o Brasil aqui. Acho que dá para digitar, Brasil. 55. Você pode colocar um valor padrão, mas vamos deixar assim. Aqui a pessoa vai colocar 849, telefone da pessoa, né? Vamos mudar o label para telefone. Aí vamos botar aqui entre parênteses com DDD. Vai aparecer aqui em cima. Vamos só mudar o placeholder para ficar legalzinho. Então o placeholder vai ficar entre parênteses o telefone, né? 884 DDD 9999 9999. Na verdade tem mais um 9 aqui, né? Telefone, nome completo, fulano de tal, beleza. A gente já tá com duas informações. Gênero. No gênero eu vou fazer diferente. Eu poderia colocar, ele tem aqui uma opção de selecionar, select. Eu posso vir aqui, aí podia ter as opções aqui. Masculino, feminino, etc, outros. Mas eu vou fazer de uma outra forma, fazer o seguinte, eu vou botar um slider. Number slider. Aqui na lateral eu vou alterar o number slide. Então aqui eu tô tratando porcentagem, né? No caso eu não vou tratar porcentagem, eu vou tratar como gênero. Nos valores eu vou deixar só 2 aqui, mas não tô querendo ofender ninguém. Inclusive eu tô fazendo como slide para não ofender ninguém. Valor. O primeiro valor aqui vai ser masculino. Ops, perdão, aqui é 25 e o valor e o nome é aqui embaixo, masculino. Em cima do valor tem que ser número. E no caso aqui 0, né? Eu quero que vá de 0 a 100. Aqui feminino. E pronto, aí cabe a pessoa decidir aí o que aqui, né? Eu vou deixar aqui. Próximo passo aqui vai ser documento. Então documento, tem documento e tipo de documento, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar uma mistura de input. Então aqui vai ser documento e o tipo de documento eu vou colocar um select, que é essa opção para a gente poder selecionar. Aqui no select ele tem aqui na lateral, quando você seleciona ele, né? Na lateral ele tem um array que são as opções que você vai colocar. Você pode tanto colocar essas opções manual,
como selecionar dados, por exemplo, através de uma API. Por exemplo, se aqui tivesse uma nova aba com tipo de documentos e aí tivesse uma lista de tipo de documentos, aí você poderia puxar essa lista para ser as opções que teria disponível aqui no Select. Mas no caso, eu vou fazer manual, eu vou colocar só duas opções. Então eu vou apagar aqui. Em name, eu vou deixar essa estrutura mesmo, né? Name, code. Aqui em name eu vou colocar RG. Code eu vou colocar 01. Só que tanto faz, vai depender da sua aplicação, do que você vai montar. E aqui vou colocar CPF 02. Então se você vir aqui, ele vai ter as duas opções, RG ou CPF. A pessoa vai ter que escolher. Label, eu vou botar tipo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para mudar aqui. Aqui o valor padrão selecionado, ele tem green, que é o valor que estava preenchido aqui. Eu não vou deixar nenhum valor, quero nada. Quero que a pessoa tenha que vir aqui e selecionar. Beleza? Documento. E é isso. Eu tenho um tipo de documento, RG, CPF, número aqui vai ser o número, né? Nome, telefone. Então, a gente já tem estrutura para poder montar, para poder fazer um cadastro. Como é que a gente vai fazer esse cadastro? Aqui eu tenho os campos e cada campo tem um nome. Aqui, ó, o nome do widget. É importantíssimo você deixar isso aqui organizado, tá? Quando você estiver montando uma aplicação grande, grande o suficiente para você começar a se confundir com isso aqui vai fazer muita diferença. Então é importante você colocar o campo e já vir aqui e deixar prontinho. Então aqui eu vou botar no formato camel case, que é assim, ó, input nome completo. Para quem não sabe, camel case é primeira letra minúscula e segunda maiúscula, da primeira letra da primeira palavra minúscula, depois maiúsculo também. É só um padrãozinho de organização. Telefone, então aqui eu vou botar fone. Aqui é outro input, né? Mas eu vou botar fone, telefone. Gênero, botar aqui slider, gênero. Não usa acento, tá? Tenta não dar espaço também, deixa assim que meu case fica bonitinho. Tipo, vai ser um select RG. E documento, input, documento. Beleza. Todos os campos com seus devidos nomes, agora a gente consegue fazer de forma mais fácil a query. Então eu vou vir aqui na query, vou aqui em users, criar cadastro, que foi a query que a gente criou. E aqui é onde a gente vai fazer o mapeamento das informações. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ele tem esse exemplo, né? Eu vou fazer igual esse exemplo. Então, abre e fecha. Quando você abre, ele já fecha automático. Então, abre e fecha, né? Dá um enter aqui para dar um espacinho. Vamos copiar aqui, ó. Para ficar mais fácil, eu vou copiar todos os campos aqui. Vou colar tudo aqui. Vou apagar esse espaço para poder vir aqui e dar o espaço já facilitar. Então, eu tenho todos os campos. São aqui os campos da planilha. Vou colocar aqui entre aspas. E aí, 2 pontos. Se eu apagar aqui, ó, ele mostra o nome entre aspas, certo? O nome da planilha, o nome da coluna, 2 pontos, a referência e vírgula e passa para a próxima. E na última não tem vírgula. Vamos fazer igual. ID. O ID, a gente precisa achar um valor único. Tem muitas formas de você definir um ID. Você pode definir por sequência mesmo. Tipo, aqui seria 1, depois o próximo 2, o próximo 3. Tem uma forma também de definir o ID único. Eu gosto de usar ela. Eu faço assim. Abre e fecha chaves 2 vezes. Você vai colocar moment, que é a biblioteca moment de JavaScript, ponto now. Aí abre e fecha. Pronto.
Aqui ele mostra aqui, ó, na lateralzinha, ele mostra qual é o valor do que a gente tá vendo aqui. Então aqui eu tô com essa referência a essa biblioteca moment.now, que é a biblioteca moment, na verdade, que já tem embutido aqui dentro do AppSmith, você não precisa instalar. E aqui ele diz qual que é o valor, né? Então moment.now tá trazendo esse valor. É só clicar aqui que ele mostra. Se isso aqui estiver atrapalhando, você consegue mexer aqui e consegue esconder aqui, nessa setinha também dá para esconder. Mas eu vou deixar mostrando aqui do lado. Nome. Aqui lembra vírgula. Nome. 2 pontos. Abre e fecha de novo 2 vezes para puxar uma referência. E aqui vai ser o input. Aí eu tenho 2 opções. Input documento e input nome completo. Aqui no nome é o input nome completo. Dou um tab. Ponto. Text. Então aqui eu vou puxar... Eu estou referenciando o texto que vai estar escrito dentro do campo input nome, lá que a gente criou. Vírgula. Telefone. Mesma coisa. Aqui vai ser a fone, né? Fone e telefone. Ponto. Text. Gênero. Vai ser select. Não, perdão. Aqui é o slider. Slider gênero ponto value. Aqui é o valor. Então o valor vai ser uma porcentagem, né, ali do gênero da pessoa, quão masculino ou feminino ela é. Vírgula, esqueci da vírgula aqui. Isso aqui é uma brincadeira, tá? Documento. Abre e fecha. Aqui vai ser o documento mesmo, não é o tipo, né? Então vai ser o input documento ponto text, vírgula. E por último, tipo documento. Vai ser o select. Eu botei select RG, mas não é select RG, né? Viajei. É select tipo documento, né? Ponto options. Aqui é um pouquinho mais complicado. Na verdade não, aqui não é não. Aqui é select option value, é o valor, no caso, vamos voltar aqui, ó. Eu vou até alterar, aqui eu botei select RG, não é select RG não. Aqui é select tipo doc. Select tipo doc. Agora deixa eu voltar. Eu ia falar alguma coisa e eu esqueci. Então vou mudar aqui para select tipo doc. Ponto. Lembra o que eu queria mostrar. A diferença de option, select option label, o label que foi selecionado para o label que o valor que foi selecionado. Aqui no RG, perdão, no select de tipo documento, a gente tem o nome RG e code 01. O nome é o label. A gente está definindo isso aqui, ó. A chave do label vai ser name e a chave do valor é code. Então code ou name. Então selected option label, que já vai puxar o nome RG lá. E pronto, aí aqui no último não tem vírgula. Então eu vou preencher aqui. Então aqui vai ser Bruno Silva Marcelo. Telefone 84987878787. Gênero, aí você que sabe, tá masculino. Tipo RG ou CPF, eu vou de RG aqui. Aí vai ser 008 676 666. É aleatório isso aqui, tá, pessoal? E se eu voltar aqui na query, se eu selecionar aqui, ó, ele vai estar aqui, ó. Tudo que eu preenchi nos campos, ele tá puxando aqui, ó. O ID tá aleatório. Aí ele tá puxando aqui as outras informações agora. Nome, telefone, gênero, documento e tipo de documento. Beleza. Aqui tá feito já. Aqui eu vou na UI e eu vou adicionar a última peça do quebra-cabeça, que vai ser o botão. Então eu vou adicionar um botão. Vou adicionar esse aqui mesmo. Tem grupos, ícones, enfim. Por enquanto a gente vai usar esse aqui. Eu vou adicionar desse lado. Ele tem submit. Eu vou colocar cadastrar. Aqui onde tem label a gente consegue alterar.
Vou aqui em Style para deixar bonitinho. Vou botar um maisinho. Vai ser um cadastrar. E a função do botão, que é quando eu clicar vai acontecer o quê, né? Então tem aqui um clique, tem um maisinho. E aí quando eu clicar eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele execute a query que a gente criou. Então executa a query, users, criar cadastro. Então, retomando. Eu tenho uma query. Essa query está mapeando as colunas aqui que a gente preencheu na planilha, mapeando com os campos da aplicação. Então tem esses campos aqui que a gente preencheu. Então mapeou. Quando eu executar, se eu clicasse aqui em Run, como eu já preenchi os campos, ele iria preencher essa informação aqui. No caso eu não quero clicar aqui em Run, eu quero clicar no botão. Então eu adicionei o botãozinho aqui. Se você quiser, se você estiver editando e já programou a função do botão e não quer clicar nele para executar a função sem querer, sabe? Você pode clicar aqui, ó, no laranjinha e arrastar. Se quiser mexer e tal. Então pronto, já fiz tudo, agora é só clicar. Ele vai rodar um pouquinho e já foi, já cadastrou. Tá aqui. As informações estão aqui, como um passe de mágica. Então gênero 0, a gente sabe que 0 é 100% masculino. ID, nome, telefone, documento, RG, tipo de documento. Se eu clicar de novo, ele vai cadastrar de novo. Ele adicionou outra linha. Aí você pode ver que o ID mudou. Né? Aqui a gente pode fazer até outra coisa. Eu quero que quando eu cadastre, as informações sumam. Não quero que eu possa ficar clicando várias vezes e cadastrando várias vezes. Cara. Toda vez que eu clico, ele cadastra. Então, posso vir aqui no botão, que eu seleciono o botão, né? Então, vem aqui embaixo. Aí tem... aqui quando eu clicar, eu quero executar outra função. Eu posso clicar aqui nesse maisinho, que ele vai adicionar uma outra função. E essa função vai ser independente dessa. Então não é tipo, depois que cadastrar, limpa. Se eu fizer assim, ele pode ser que ele limpe e depois tente cadastrar. E vai ser um problema, porque você não quer cadastrar com informação vazia, né? Aí você pode fazer o seguinte. Aqui eu vou excluir. Eu vou vir aqui, callbacks. Não tem callback, eu vou colocar quando der certo, on success. Aí ele vai executar o seguinte. Tem várias opções aqui. Ele vai resetar o widget. E eu vou selecionar qual widget. Ops, aqui. Eu vou selecionar qual widget. Eu quero resetar todos, então eu tenho que fazer um para cada, infelizmente. Então, quando der certo essa query, ele vai resetar primeiro o input documento. Aí, clicando maisinho aqui, ó. Aí vai de novo. Resetar o nome completo. De novo. Me perdi, cadê? Resetar. Telefone. Resetar, gênero e faltou o tipo do documento, né? Resetar, tipo doc. Pronto. Então eu clico em cadastrar, ele cadastra e aí reseta tudo, aí fica tudo zerado. Então beleza, tá funcionando, é assim que se faz o mapeamento das informações dos campos que você preencheu para fazer a inserção de dados dentro de um banco de dados, que no caso do nosso banco é o Google Sheets. Aí assim, você vê que o ID é diferente para cada um, não é igual. Aí realmente é um ID único. Aí você consegue botar um prefixo, tipo C de cadastro, sabe? Ou de cliente e tal. Enfim, dá para fazer muita coisa.